Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que vocês forem ver esse vídeo, né? Estou aqui pensando, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, estou aqui meditando na palavra. Daniel só foi jogado na cova dos leões porque aqueles homens ficaram com inveja de Daniel, ficaram com ciúme de Daniel, porque Daniel se destacava, né? Daniel era o rei, né? E foi ser chamado, né? Todo mundo chegava perto de Daniel para poder pedir conselho, para poder pedir, né? Conversar com Daniel, e Daniel tinha ousadia para falar com todos, com os príncipes, né, com os presidentes. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E nós sabemos que quando Deus está na nossa vida, acontece algo na nossa vida que a gente não sabe explicar, né? A gente chega a lugares que a gente nem imagina chegar. A gente fica sem ter explicação, né, para as coisas, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas como que eu consegui isso? Como que eu cheguei até aqui? E é o Espírito Santo, aquele Espírito de excelência, assim como conduziu Daniel, né? Como foi com Daniel na cova dos leões, porque Daniel foi jogado ali porque eles tiveram inveja de Daniel, né? Aí fez com que o rei editasse, né? Fizesse um edito e confirmasse aquele edito, né? Porque a palavra do rei não podia voltar atrás. Então eles fizeram aquele edito somente para ter direito de jogar Daniel na cova. Então jogaram Daniel na cova porque Daniel, né, estava orando a um Deus que eles não queria que orasse. E quando eles viram que Daniel estava orando, ficaram vigiando Daniel, né? Assim é comigo e com você. O povo vigia a gente para ver se a gente está bem, se a gente está, né, de verdade servindo ao Senhor, de verdade está tudo bem com a gente. E Deus nos dá uma ousadia, uma autoridade, um revestimento do Espírito que a gente passa por tudo, né, sorrindo. A gente passa por tudo sorrindo, porque nós sabemos que o Deus de Daniel está conosco, aquele mesmo Deus que livrou Daniel lá na cova dos leões, né? E aquele rei que editou o edito, que fez o edito, chamou a Daniel, né? E conversou com Daniel, falou que eles poderiam jogar. Mas esse rei foi lá e falou com Daniel que com certeza o Deus de Daniel, né, ia livrar ele. Ele sabia que o Deus que o Daniel orava era o Deus, né, o Deus que ia livrar ele ali. Então ele foi para o seu quarto e foi orar, foi jejuar por Daniel. Olha que coisa maravilhosa. O rei foi lá orar por Daniel e Deus se levantou do trono. Deus se levantou do trono e não deixou que aqueles leões devorassem Daniel. Deus não permitiu que nada acontecesse com Daniel. E aí, né, o que aconteceu? Quando foi no dia de ir ver se Daniel estava vivo ou morto, ele chegou lá e chamou por Daniel, né? E aí, qual foi a resposta do rei, né? E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano.
porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Jesus, né? E aqueles homens achou que Daniel ia morrer ali, comido pelos leões, mas Deus, o Deus a qual Daniel serve, né? O Deus a qual Daniel orava, buscava, clamava, livrou a Daniel ali no meio daqueles leões. Às vezes eu fico até imaginando, eu estou aqui, estou imaginando, imagina a gente no meio de uns bichos ferozes, né? Que não pode nem ver cheiro de carne, de sangue. E ali Daniel ali no meio, e aqueles leão, né? Passa para lá, passa para cá. Parece que eu estou vendo eles, passa para lá e passa para cá. E Daniel ali firme. Eita Jesus, tu és tremendo, meu Deus. Tu és tremendo. Deus de mistério, aleluia, oh glória, Deus poderoso, Deus é tremendo, irmão, Deus é tremendo. Deus, quando envia uma ordem, nós estamos sentindo a presença do Senhor. Eita glória, Deus tremendo, tu és poderoso, Jesus, tu és tremendo, Jesus. E quando a gente faz as coisas para Deus, irmão, quando a gente está clamando a Ele com sinceridade, Ele envia os anjos para nos guardar. Ele envia os anjos dele para nos livrar da cova. A gente pode até ser lançado na cova, como Daniel orava e foi lançado na cova. Mas Deus não permitiu que os leões fizessem dano a Daniel, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós sabemos que o Deus a qual Daniel servia é o Deus a qual nós servimos hoje, e é o mesmo Deus que livrou Daniel naqueles dias. Livra nós hoje, livra a gente hoje, né, das mãos do inimigo, das covas as quais as pessoas querem nos jogar. E nós sabemos que esse Deus tremendo, eita Jesus, oh glória, louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és grande, meu Deus. Então, que nós possamos crer nesse Deus que quando chegou no final de tudo, né? Aquele rei a qual, né, deu ordem para que jogasse Daniel, pegou quem queria que Daniel fosse para a cova, pegou aquelas pessoas que jogou Daniel na cova e eles foram lançados na cova. E quando chegaram ali, né, foi só cair, os leões devoraram todos, até os seus ossos foram devorados, tanto eles como a família. E então, irmãos, com isso tudo, vamos ver, porque às vezes nós estamos massacrando tanto uma pessoa, e o Senhor está olhando e o Senhor está vendo. E ali, aqueles homens queriam o mal de Daniel. Deus livrou Daniel e permitiu que o rei jogasse aquelas pessoas, aqueles homens que queriam ver o mal de Daniel. Jogou aquele povo lá na cova dos leões, e ali os leões devoraram eles e a família inteira. Agora vocês imaginem, pensem comigo, né? Como uma pessoa conhecendo Deus, conhecendo que esse Deus é poderoso, que esse Deus faz, né, algo tremendo na nossa vida, nos guarda, nos livra, nos deixa nós entrarmos na cova, nos tira vivo da cova, né, dos leões. Como que eu vou criticar alguém, como que eu vou maltratar alguém, sabendo que o Senhor Jesus está me vendo, sabendo que o Senhor pode entrar, né, com
as suas leis, com os seus deveres, porque nós sabemos que o maior mandamento, né, é Deus. Quem manda mais na gente é Deus, e se Deus permitir que eu caia na cova, e se o Senhor não quiser, né, que os leões me devorem, eles não vão devorar. Mas se eles olharem e ver algo que estou mexendo com alguém, né, com as meninas dos olhos de Deus, imagine o que será da minha vida. Imagino que o Senhor pode permitir que aconteça com a gente, né? Porque nós sabemos que Deus é Deus, nós sabemos que Deus é Deus. Ele faz, Ele é aquele que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Meu Deus, Jesus, misericórdia, meu Deus. Então, irmãos, vamos pensar nessa noite, vamos pensar nesse dia, que não devemos mexer com aqueles a qual Deus tem a mão dele sobre eles. Porque quando Deus diz, né, que nós somos a menina dos olhos deles, pensa, se cai uma gota d'água no meu olho, imagine como que não dói. Imagina Deus sentindo a dor de um filho teu, porque nós sabemos que quando Deus tem, né, uma pessoa como a menina dos olhos dele, todas as dores dessa pessoa, o Senhor Jesus vai sentir. Deus vai sentir as dores que essa pessoa sente. Imagina, irmão. Meu Deus. Jesus. Imagina, irmãos, Deus se levantar do trono para tomar as dores de quem está sendo massacrado pelo inimigo, pela aquela pessoa que quer ver a outra mal. Imagina isso. Meu Deus. Misericórdia, Jesus. Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, meu Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, irmãos, às vezes é muito dura. Às vezes a palavra de Deus é uma palavra bonita, porém muito dura. Jesus, meu Deus. Então, irmãos, vamos meditar na palavra. Eu li em Daniel, capítulo 6, alguns versículos só. Mas pensa que assim como Daniel livrou, assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, Ele nos livra também das mãos do nosso adversário, das mãos do nosso inimigo. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Então que você nesse dia possa meditar nessa palavra e não faça o mal para quem quer que seja, porque Deus pode tomar providências a qual não estão nossos olhos, a qual nós não queremos que Ele tome, porque nós sabemos que Deus faz, nós sabemos que Deus faz, Deus cuida. Deus cuida dos seus. Também sabemos que Deus cuida do cristão e cuida do ímpio. Mas a Bíblia também diz que ai daquele que tocar nos seus ungidos. Então tenha essa palavra nesse dia, receba essa palavra e peça a Jesus que te dá
discernimento, abra os seus olhos, não me deixe falar mal de ninguém, não deixe você ficar massacrando a outra pessoa, porque nós sabemos que Deus vai tomar conta, Deus vai trazer a conta a cada um. Se eu faço o bem, eu vou receber o bem. E se eu faço o mal, eu vou receber também. Sobre aquele mal. Então, que você nesse dia possa meditar na palavra do Senhor e peça ao Senhor: Senhor, perdoa a minha alma, perdoe a minha vida, pelas vezes a qual eu fiz o que não devia aos seus olhos, pelas vezes que eu critiquei algum servo teu, pelas vezes que eu critiquei alguém, né, que estava na tua presença, que simplesmente dobrava os seus joelhos e clamava ao Senhor, até mesmo em prol da sua vida. Mas nós sabemos que Deus vai fazer o que tem que ser feito. Deus vai fazer o que tem que ser feito. Deus é amor. Mas também Ele diz que Ele é fogo consumidor. Então, irmãos, não estamos mais na época de trazermos uma palavra somente de paz. Estamos na época de falarmos a verdade. Falarmos a verdade, doa quem doer, ache ruim quem quiser achar. Mas é a palavra que Deus dá no coração da gente, é a palavra que Deus coloca na nossa boca. Não podemos engolir a palavra do Senhor, não devemos engolir. Então, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que nós possamos levar para outro, levar adiante. Se a gente não levarmos, quem vai ser cobrado é eu e você. Então, vamos trazer a palavra. Doa em quem doer, mas seja a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor venha falar no seu coração. Se você tiver alguma coisa, né, contra alguém, se você tiver falado mal de alguém, criticado alguém, vai lá, peça perdão para Deus, porque Ele é poderoso para perdoar pecado. Ele é poderoso para livrar a tua alma do mal, do perigo, de tudo aquilo que não presta. Então, irmãos, fique com essa palavra e leia lá Daniel 6. Daniel 6. Eu li ele todo, mas eu só tirei algumas partes, né? Porque senão o vídeo também ia ficar muito longo. Mas Deus sabe o que está falando nesta noite. Deus sabe o que vai falar contigo pela manhã. Deus sabe o que vai falar contigo pela tarde. Deus sabe quem pode e quem precisa ouvir essa palavra. Deus sabe. Deus sabe. Deus, a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Ela está batendo em alguma porta, em algum coração que está necessitando desta palavra. E eu creio nisso, eu creio no Deus a qual sirvo, eu creio num Deus que ainda opera milagres na minha vida nos dias de hoje. Então Ele, assim como Ele faz na minha vida, Ele fará na sua vida também. Então pense nessa palavra, medite nessa palavra. Livro de Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. E pense, e faça o que é bom e agradável aos olhos do Senhor. De nada adianta a gente fazer algo que entristeça o Espírito de Deus, porque nós sabemos que a dor será imensa na minha e na sua vida, se assim nós fizermos. Mas se nós fizermos tudo o que for bom aos olhos do Senhor, o Senhor vai nos olhar com um olhar diferente, assim como Ele olhou a Daniel e disse que a partir daquele dia
que a partir daquele dia, ó, da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. Então, o rei Dário reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus que vive e reina para sempre. É o Deus que manda e desmanda, que manda fechar a boca dos leões e abre a boca dos leões. Então pense nisso, pense nisso. O Deus vivo é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Eita glória! Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o Deus a qual estou servindo, a qual você precisa servir. Se você não conhece a Jesus ainda, procure a esse Deus que tem o poder de te livrar no dia mau, que tem o poder de te livrar da cova dos leões, amém? Fique com esta palavra e Jesus te abençoe e te guarde sempre. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha aí, deixe um coraçãozinho, seja lá o que for, mas faça algo que agrade o seu coração. Sabemos que esta é uma palavra vinda do alto, uma palavra revelada da parte de Deus para nós. Então, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e passarmos ela para frente, né? Então, fique com Deus, tenham todos uma noite, um dia, uma tarde, uma noite, uma manhã abençoada na presença do Senhor. Deus sabe o motivo de tudo, Deus sabe o porquê desta palavra, Deus conhece a cada um, Deus conhece os meus e os teus pensamentos. Por isso essa palavra veio, né, de encontro a muitos corações e eu creio que o Senhor está falando com você nessa madrugada, nesse dia, nessa manhã, né, que eu irei postar o vídeo amanhã. Hoje é dia 18, eu irei postar no dia 19. Que você possa verdadeiramente ter um encontro maravilhoso com Jesus. E que você tenha essa intimidade que Daniel tinha com Deus. Daniel tinha intimidade, porque para Deus nos livrar a gente precisa ter intimidade. Para Deus conversarmos conosco é preciso nós termos intimidade com Deus. Então que você possa ter essa intimidade, a qual Daniel teve com Deus, para que o Deus de Daniel te livre também da cova dos leões, amém? Fiquem todos com Deus, tenham um dia abençoado na presença do Senhor.